Oi, oi! Eu sou Letícia, eu sou arquiteta e desenvolvedora de softwares e eu tô aqui para mostrar para vocês um plugin que eu criei para o Revit para poder automatizar o nosso trabalho. Bom, primeira coisa, eu peguei um AutoCAD e trouxe aqui para o Revit e agora eu vou pedir para o plugin levantar essas paredes aqui do Revit a partir das layers. Então eu clico aqui na parede do DWG, clico no DWG e ele vai pedir para eu selecionar a layer das paredes. Então eu vou clicar aqui em Arc Layer. Arc Parede, né? Desculpa. Select. Eu vou falar para ele onde vai acabar a minha restrição superior. Então, minha restrição superior vai ser aqui no N2ES. E vou selecionar o tipo de parede. Pronto, ele levantou uma boa parte das minhas paredes, ele deu uma parada em alguns cantos aqui, porque ele não consegue reconhecer tudo, principalmente porque aqui na porta ele não tem a parede desenhada, né? A gente representa a porta dessa maneira. Então, é por isso que ele dá essa travada. Então, ainda que a gente tenha que dar um trim, ele já facilita bastante a vida da gente, né? Ao invés de perder horas e horas fazendo o desenho das paredes, a gente vai precisar só dar o trim e aí configurar certinho a medida das paredes. Agora, a gente vai colocar a janela do DWG, tá? A partir do DWG, eu posso só clicar aqui na ferramenta. Aí eu seleciono o arquivo, o DWG, que tá aqui. Vou vir aqui em Arc Janelas, que é a minha layer de janelas. E aí eu seleciono o tipo de janela que eu quero. Então, eu vou colocar essa primeira que tá aqui. E aí, pronto. Ele colocou todas as famílias de janela onde realmente tem janela. E se eu quiser trocar, é só selecionar aqui as janelas e trocar. Agora, eu quero criar os meus pisos e os meus forros por ambiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, seleciono todos os meus ambientes. Então, esses são os ambientes que eu tô trabalhando aqui. Vou dar um concluir e vou selecionar o tipo de piso que eu quero. Dou um select, ele vai perguntar se eu quero colocar algum offset. Nesse caso, eu vou deixar tudo zerado. E ele tá pronto, ele colocou o piso em todos os lugares que eu quiser. E aí, se eu alterar, o legal é que eles ficam independentes. Então, cada piso aqui tá independente um do outro. O que pode acontecer? Como ele tá colocando o piso pela demarcação dos ambientes, como aqui a gente tem o piso circulação, né? A área circulação, ele acaba criando pisos independentes, tá? Mas aí, se a gente quiser arrumar essa paginação, é só dar o align e ele já vai arrumar, deixar tudo certinho pra gente, tá? Agora, a gente tem a ferramenta de forro por ambiente. Então, vou clicar aqui em forros, eu vou selecionar tudo, vou dar aqui opa, esse aqui que é a área externa eu vou tirar, e aqui que vai ser a garagem também vou tirar. Vou clicar aqui em concluir. Ele vai pedir para eu selecionar o tipo de forro que eu quero, então eu vou colocar esse placa de gesso comum. E onde que eu quero, onde vai ser o nível do meu forro. Então, vou colocar nível 1 forro. E ele vai perguntar se eu quero dar um offset lá na restrição da base do forro, vou colocar que é 0. Ele também vai perguntar para mim se tem recuo da tabica, que eu vou colocar 5 centímetros, que seria um offset para dentro do ambiente. E pronto, o meu forro tá pronto, já tá colocado, feito por ambientes, todos separados um do outro. Uma das coisas que eu gostei bastante de fazer foi a iluminação por grid, então eu selecionei esses forros aqui e eu venho aqui em luminária por grid. E aí eu vou falar para ele que tipo de grid que eu quero. Então eu quero, por exemplo, um grid de 2 luminárias num canto e 2 luminárias no outro, que seria mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 1, 2 e um offset de 50, tá? Eu posso colocar 3, 3 e 50 também, e aí muitas coisas podem ser testadas, né? Eu vou deixar 2, 2 e 50. Vou dar um OK. E aí ele vai pedir para eu selecionar a família de luminária que eu quero. Eu vou procurar aqui a par 20. E aí ele fez de acordo com o grid que eu estabeleci. A gente tem também a opção de colocar luz central. Então, eu vou selecionar esses forros aqui. E aí eu vou selecionar a família
da luminária que eu quero. Vou colocar uma par 30 aqui, vamos ver. E pronto. Ele colocou a par 30 central nesses dois forros. E mais uma ferramenta que eu gostei bastante de desenvolver foi a de documentação completa. Então, a gente clica aqui na ferramenta, e aí ele vai pedir para eu direcionar as cotas. Menos 50 é para um lado e mais 50 para o outro, tá? Vou dar um OK. Aqui também vou colocar menos 50, que é o offset das tags. E aí ele vai pedir para eu selecionar que tipo de tag que eu quero para a porta. Então, eu vou colocar as que eu tenho aqui. E também o tipo de tag que eu quero para o nível. E aí eu seleciono todo o meu projeto e dou um concluir. Pronto, cotas todas colocadas aqui no projeto, símbolo do nível, as tags de porta e de janela. Essas foram apenas algumas ferramentas que eu desenvolvi para facilitar a minha vida e a de tantos outros arquitetos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração. E se você quer saber mais sobre esse plugin, fica de olho nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube. E em breve essa ferramenta vai estar disponível para todo mundo.